Estou em remissão. Yay! Acho que para todo paciente oncológico essa é a maior notícia que a gente pode receber na vida. Esse é o segundo vídeo aqui do canal. No primeiro eu tentei contar um pouquinho da minha história, mas nesse aqui eu vou me aprofundar um pouquinho no que foram esses últimos 3 anos e meio até chegar aqui na remissão. Eu tive o diagnóstico de uma metástase em dezembro de 2022. E quando se fala a palavra metástase, né, é como se um clarão abrisse na sua vida, porque para a medicina não se fala muito em cura, né? Não existe muito a questão da cura em si. Mas eu sempre tive muita certeza de que eu seria curada. Independente do que a medicina falasse para mim, eu me sentia curada. Eu acho que o diagnóstico da metástase foi um grande chamado para uma cura da minha alma, sabe? Mas enfim, em dezembro de 2022 eu tive o diagnóstico da metástase e a partir dali começou uma mudança muito grande na minha vida. Eu entendi que eu precisava mudar, eu não sabia muito bem como eu faria aquilo. E naturalmente eu priorizei 4 grandes pilares na minha vida. Um deles foi a alimentação. Então, na mesma semana, eu já marquei uma nutricionista funcional para me ajudar a fazer um plano alimentar. Eu estava 15 quilos acima do meu peso e eu estava precisando realmente focar na alimentação, porque desde o meu primeiro diagnóstico, logo depois da minha filha ter nascido prematura, eu engordei muito e eu realmente estava deixando isso de lado. Então, a primeira coisa foi agendar uma nutricionista funcional. Segunda coisa foi me matricular de volta na academia e voltar a fazer exercício, mesmo sabendo que eu ia entrar na quimioterapia. Eu tinha certeza de que isso ia me fazer bem e eu voltei a fazer mesmo antes de começar o tratamento. Eu fiz, na verdade, como uma forma de me preparar para o que estava vindo pela frente. E durante o tratamento continuei fazendo, o que também me ajudou muito. O quarto pilar foi a parte emocional. Então, intensifiquei as terapias, tanto terapia convencional, né, com psicóloga mesmo, quanto terapias holísticas. Comecei a me abrir para várias formas diferentes de terapias e isso me ajudou demais, assim. Nesse pilar eu acho que dá para fazer um vídeo só sobre isso, porque para mim tem coisas que a terapia convencional não vai acessar, sabe? Coisas de ancestralidade, né? Que coisas que vêm no ventre da nossa mãe, que a gente nem tem consciência sobre, e aí não tem como trabalhar na terapia, sabe? Eu entendo que para algumas pessoas isso talvez vá soar meio estranho, mas de fato foi isso que eu senti, que eu trabalhei e que eu acreditei durante todo esse tempo e que fez muita diferença, sim, no meu tratamento. E o último pilar foi a conexão espiritual, numa forma que eu nunca tinha vivenciado antes. Eu me aprofundei na fé, eu entendi a minha força interna, porque para mim a espiritualidade ela é uma coisa que te expande, não que te limita, né? Muitas vezes as pessoas enxergam a espiritualidade como a religião, mas na verdade a espiritualidade é muito além, né? A espiritualidade é uma expansão de consciência, é o acreditar que você é capaz de superar qualquer situação difícil na sua vida e principalmente de você agir acreditando que as coisas vão acontecer, que as coisas vão dar certo, sabe? Então eu expandi muito essa visão e essa conexão interna. Me apeguei muito à Nossa Senhora Aparecida, que hoje eu sempre preciso agradecer. Inclusive esse final de semana eu passei por lá, eu parei para agradecer por essa notícia que eu tive. Então, beleza, essa foi a história e o que aconteceu logo depois que eu tive o diagnóstico lá em 2022 e eu venho trazendo esses 4 hábitos até hoje, né? Eu fiz o tratamento, né? Eu fiz 6 sessões de quimioterapia, foram muito pesadas, eram 11 medicações, foram ciclos bem difíceis. Eu comecei a compartilhar essa minha jornada no Instagram como forma de ajudar outras pessoas, mas no fim das contas foi me ajudando também. E
De lá pra cá, eu fiz as 6 sessões de químio e eu faria 35 sessões de imunoterapia, como eu fiz, e eu continuei com uma medicação que chamava Avastin, bevacizumab, até semana passada. Então até julho de 2026, né? Eu comecei meu tratamento em janeiro de 2023, foram 3 anos e meio de tratamento. E a minha resposta completa, ou seja, o meu PET scan estava zerado desde abril de 2023. Mas o protocolo era continuar com a medicação, né? Essa imunoterapia, ela é um tratamento mais prolongado mesmo. E eu já sabia desde o início que seria prolongado mesmo. E a minha médica, nesse final, ela tava meio receosa, se parava, se não parava, com um pouco de medo. Eu falei pra ela, olha, o risco da doença voltar é o mesmo, né? Com a medicação ou sem. Ela Falei, então tá tudo tranquilo, eu tô tranquila em parar. Eu acho que os benefícios já foram feitos no meu corpo. Eu acho que agora tava começando a me dar alguns malefícios, né? Por ser muito extenso, muito longo esse processo. Eu já tava começando a ter alteração no colesterol, na minha pressão, alguns outros efeitos colaterais que eu acho que já não estava valendo tanto a pena, dado que a minha resposta completa da doença já está desde abril de 2023. Eu fiz o Caminho da Fé esse ano, que é um caminho onde a gente sai de Paraisópolis, Minas Gerais, e vai caminhando até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. Foram 106 quilômetros de caminhada em 4 dias. E quando eu voltei desse caminho, né, eu fui caminhando e eu só pedia a Deus, a Nossa Senhora, que eu tivesse a saúde plena, só pedia saúde mesmo, eu sei que é o que hoje eu preciso e é o que todas as minhas escolhas são baseadas nisso, né, e quando eu voltei do Caminho da Fé pela primeira vez, a minha médica falou sobre cura, e ela continua falando que muito provavelmente eu estou curada. Na medicina é difícil você afirmar 100% alguma coisa, mas foi o que eu falei no início do vídeo. Eu me sinto curada desde sempre, eu sempre soube que eu estaria curada. E essa crença, né, esse acreditar muito profundo, eu tenho certeza que fez toda a diferença nas minhas escolhas e no meu tratamento, né? Eu sempre falo que a medicina, ela faz a parte dela, a medicina tem avançado cada dia mais e vai continuar avançando, eu tenho certeza disso. Mas a gente precisa fazer também a nossa parte, né? A gente não pode deixar tudo na mão dos médicos e da medicina, a gente precisa também olhar, fazer um mergulho interno e olhar para dentro da gente, porque é isso que faz a diferença e que eu tenho certeza que traz os bons resultados que a gente precisa para nossa vida, né? Isso não só sobre o câncer, é sobre tudo. Enfim, contei um pouco do resumo desses últimos 3 anos. Foram anos de muita redescoberta. Além da saúde, né, a questão profissional também foi uma questão. Eu acabei de sair de um formato do mundo corporativo para me dedicar a mentorias, palestras, e tô começando aqui um canal no YouTube, um podcast, enfim. Eu tô me abrindo para as possibilidades que o mundo tá me trazendo como forma de ser uma ferramenta de ajuda aos outros, porque eu tenho certeza que eu preciso transbordar todas as bênçãos que eu recebi até aqui. Então, se você quer acompanhar um pouco mais dos meus aprendizados, da minha história e de tudo que eu vou trazer aqui, compartilhar com vocês como forma de agradecimento ao universo e de tudo que eu aprendi e que pode ser também uma forma de te ajudar, já me segue aqui nesse canal, porque muito em breve vão ter episódios de podcast e muitos outros conteúdos que eu vou compartilhar com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.